Então, pessoal, continuando aqui sobre vozes verbais, vamos ver agora a transposição verbal, que é a passagem da voz ativa para a passiva, que é o conteúdo que, tecnicamente, é o que se cobra em prova. Mas para a gente ter esse conhecimento, para a gente aprender isso, a gente primeiro tem que aprender a teoria, né, do que é voz verbal. Mas, basicamente, a transposição verbal é o que eu acabei de falar. Você passa da ativa para a passiva. Então, aqui a gente tem a voz ativa e a voz passiva. Na voz ativa, a gente tem um objeto direto e na voz passiva, a gente tem um sujeito. Então, o objeto direto, na passiva, vai se tornar sujeito. E o sujeito vai se tornar agente da passiva. O tempo verbal da locução verbal, que a gente tem dentro da voz passiva, vai ser mantido, mas a prioridade é do verbo principal. E o verbo transitivo direto e transitivo direto e indireto são apenas eles que vão possuir essa transposição. Os verbos intransitivos, no geral, não possuem, tá? Porque eles não possuem objeto direto. Então, a estrutura da voz ativa, a gente tem um sujeito, um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, só pode ser esses dois, e um objeto direto. Já na voz passiva, a gente tem um sujeito paciente, o objeto direto da voz ativa se torna um sujeito paciente, a gente tem a locução verbal e o agente da passiva. O agente da passiva se torna o sujeito da voz ativa. Então, a gente também pode chamar esse processo de conversão. O sujeito da voz ativa se torna o agente da passiva e o objeto direto da voz ativa se torna o sujeito da voz passiva. Então, vamos explicar isso aqui melhor. Exemplo, na voz ativa. Aspiramos a casa toda. Então, a casa sofreu o ato de ser aspirada, certo? Então, temos o sujeito da ativa, que é nós, um sujeito oculto. Temos o verbo aspiramos, que é um verbo transitivo direto. E a casa toda, que é o objeto direto. Se a gente converter, a gente vai fazer o quê? A casa toda foi aspirada por nós. Então, temos o sujeito, a casa toda. Foi aspirada, que é uma locução verbal, constituída pelo verbo auxiliar foi, que está no mesmo tempo verbal que o verbo aspiramos, certo? Essa estrutura tem que ser mantida, o tempo verbal tem que ser mantido, a gente vê aqui. O tempo verbal de quando estava na ativa tem que ser mantido. E o verbo principal, aspirada, mudou de tempo verbal e foi para o particípio na voz passiva. Então, o verbo principal vai para o particípio. E o agente da passiva, por fim, que é por nós. Então, a gente aqui basicamente modificou o objeto direto, a casa toda, ele foi para o início da frase. A gente teve uma alocação de uma locução verbal aqui, e o agente da passiva foi criado por um pronome e um pronome oblíquo, certo? Então é bem simples, mas a gente vai ver mais alguns exemplos aqui para frente, certo? A oração transposta para a voz passiva é formada por sujeito mais verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar ele tem que estar conjugado no mesmo tempo verbal que o verbo principal quando estava na voz ativa. A gente também tem um verbo principal de ação conjugado no particípio, terminado em ado ou ido. E, por fim, um agente da passiva. E somente verbos transitivos direto ou direto e indireto admitem transposição de voz. Simplificando, na primeira estrutura, que é a voz ativa, a gente tem um sujeito que pratica a ação, um verbo transitivo ou intransitivo. No caso da transposição verbal, a gente só pode fazer com verbos que têm objeto direto, certo? E um objeto direto, por fim. E na segunda estrutura, que é uma passiva, a gente tem um sujeito paciente, uma locução verbal e um agente da passiva. E quando a gente transforma ativa em passiva, o objeto direto da primeira deve tomar o lugar do sujeito paciente da segunda. A gente modifica, a gente coloca o objeto direto, que normalmente fica no fim, no início. E transformando de passiva em ativa, o agente da passiva na estrutura passiva toma o lugar do sujeito na voz ativa. Certo? Então, relembrando aqui, quais são as vozes passivas? Temos a analítica e a sintética. A analítica é formada por uma locução verbal, verbo auxiliar mais verbo principal, no particípio terminado em ado, ido. E a voz passiva sintética, nós temos o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto e indireto, seguido de partícula apassivadora,
que é o pronome oblíquo ser, seguido de sujeito paciente. Então, sempre que eu tiver um PA, um ser sendo uma partícula passivadora, eu terei um sujeito paciente. Isso, claro, na voz passiva, né, que a gente está falando. E essa construção passiva só ocorre em verbo transitivo direto ou direto indireto, que tenha objeto direto. Nos intransitivos, que é o transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, ou verbo transitivo direto com objeto direto preposicionado, que é quase a mesma coisa no verbo transitivo indireto, a gente não vai ter um PA, uma partícula apassivadora, que torna o sujeito paciente. A gente vai ter uma estrutura de indeterminação do sujeito, ou seja, um sujeito indeterminado estará nessa frase. O PIS não tem nada a ver com a voz passiva, ele tem a ver com o sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é o pronome ser, como PIS, que está na terceira pessoa do singular. Então, o PIS ele tem que obrigatoriamente estar na terceira pessoa no singular. E quando a gente tem a voz passiva, a gente tem um verbo no particípio, que é totalmente diferente de terceira pessoa no singular, certo? Então, a mesma coisa que a gente tem aqui, né? A mesma coisa que a gente tem aqui, a gente viu aqui, ó, acabamos de ver. E aqui a gente tem o verbo transitivo direto e transitivo direto e indireto. Ele tem que concordar apenas com o núcleo do sujeito, mais o ser, que é uma partícula apassivadora. A gente já viu isso nas aulas anteriores, tá? Então, quem tiver interesse, podem estar olhando as aulas de tipos de sujeito, ou em transitividade verbal, que você sanará suas dúvidas. Então, o pronome ser, quando ele é uma partícula passivadora, ele está concordando com o sujeito, ele é um sujeito paciente. Vamos a alguns exemplos aqui para simplificar isso. Aluga-se apartamento. O verbo alugar, quem aluga, aluga alguma coisa. É um verbo transitivo direto, seguido de partícula passivadora ser. E o sujeito, apartamento. Então, verbo transitivo direto, partícula passivadora, apartamento, que é um sujeito paciente. Tá? Bem simples. O sujeito, no plural, terá concordância mantida. O verbo concordará com o sujeito. Então, é o contrário do PIS que a gente tem aqui no PA. É totalmente o contrário. Segundo exemplo, vive-se bem com Deus. O verbo viver é um verbo intransitivo seguindo de uma PIS. Ser, aqui já é um exemplo de uma PIS. Quando a gente tem um verbo intransitivo, a gente não vai ter objetos. O que teremos são adjuntos adnominais. O bem, que é um adjunto adnominal de modo. Que modo você está? Estou bem. E um adjunto adnominal de companhia, com Deus. Por que adjunto adnominal? Porque está junto do nome, está junto do sujeito. Comeu-se o bolo. Comeu, o verbo transitivo indireto, seguido de partícula passivadora ser, sujeito bolo. Aqui a gente tem uma exceção. Então, no verbo transitivo indireto, a gente tem a possibilidade de termos partículas passivadoras sim, como aqui a gente viu nesse caso do verbo comer. Comeu-se do bolo já é o contrário, porque a gente tem um pronome de mais o, que é dó. O verbo comer é um verbo transitivo direto, e teoricamente o núcleo do sujeito deveria ser uma partícula passivadora, mas está preposicionado, ou seja, tem uma preposição ali. Então recebe uma PIS, objeto direto preposicionado, que é do bolo. Núcleo do sujeito, preposicionado igual impossível. O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Quando isso acontece, ele não pode receber essa estrutura, certo? Então, basicamente, isso aqui é o que a gente acabou de ver. E vamos para o quinto exemplo. Necessita-se de atendente. Não se trata de voz passiva, o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Está preposicionado aqui, o núcleo. A preposição ocorre por conta da regência do verbo necessitar, que é um verbo transitivo indireto. O pronome ser é uma partícula indeterminante do sujeito, ou seja, o sujeito nessa frase está indeterminado, assim como na anterior. E o que vem depois não pode ser sujeito, então fica na terceira pessoa do singular, seguindo a regra que a gente viu lá em cima. O sexto exemplo é vendem-se em casa em Novo Gama. O verbo é um verbo transitivo seguido do pronome ser, que é uma partícula apassivadora. Sujeito paciente, pois é uma partícula passivadora. Sempre que houver uma partícula passivadora, o sujeito será paciente. E em Novo Gama, adjunto adverbial de lugar, está indicando o lugar. Tá?
Então vamos à reescrituração da frase. Casas são vendidas em Novo Gama. A reescrituração não apresenta prejuízo gramatical e existem muitas questões desse tipo em prova. Então sempre as provas vão ser... Você pega uma parte do texto e o avaliador vai perguntar para você. Desta forma, substituindo tal pronome, substituindo tal adjunta nominal, eu posso continuar a frase sem prejuízo gramatical. E a frase vai permanecer na estrutura passiva. Se você modificar e ela passar para a estrutura ativa, você estará errando. Então é bom você ver muitos exemplos, fazer muitas questões, porque isso acontece bastante, tá? O avaliador pega uma frase lá e pergunta se ela pode ser substituída por um outro elemento. Então, aqui a gente tem os dois exemplos. Eu peguei outro exemplo aqui. Verbo transitivo direto, né? Vendem-se. PA, que é uma partícula passivadora C. Sujeito, casas. Adjunto adverbial de lugar em Cascavel. A mesma coisa aqui. E o sujeito aqui na reescrituração, sujeito, casas. Verbo transitivo direto, são, que é um verbo auxiliar. Vendidas em Cascavel, adjunto adverbial de lugar. Bem simples. Então, dentro das vozes verbais, os tempos que mais caem em prova são o pretérito imperfeito do indicativo, que é muito difícil, e o pretérito do presente, que é simples. Então, vamos ver aqui. O pretérito imperfeito do indicativo, a gente tem conjugações, né? A primeira conjugação, verbos terminados em AR. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. Terceira conjugação, verbos terminados em IR. E quarta conjugação são verbos irregulares, por, ter e vir, que tem a desinência nha, tá? A gente vai ver isso mais pra frente. E ser, que tem a desinência modo temporal, era. Na primeira temos a desinência modo temporal vá. Na segunda, desinência modo temporal ia. E terceira, desinência temporal ia também. Aqui a gente tem uma tabela. A primeira conjugação são de verbos terminados em AR. Exemplos, cantar, pular, nadar. Temos a desinência modo temporal, que é o verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Exemplos, cantava, pulava, nadava. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. Exemplos, correr, sofrer, comer. Agora, quando o verbo está no pretérito imperfeito indicativo, a gente tem corria, terminado em A, né? Sofria e comia. Na terceira conjugação, são verbos terminados em ir, IR. Exemplos, partir, sorrir, dormir. Quando o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo, se torna partia, sorria e dormia. Quarto, que são verbos irregulares, que é por, ter e vir, que são terminados em NAH. Verbos no pretérito imperfeito do indicativo, exemplos, punha, tinha e vinha. Funcionando também com seus derivados, por, compunha, ter, manter, mantia, vir, prover, provinha. Provia, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem aqui nos modos. Não é tão simples, né? Se você decorar isso aqui, você mata muita questão de prova. E o quinto verbo, que é o verbo ser, que é o verbo mais irregular de todos. Ele é extremamente irregular, que é o verbo era. Basicamente, ele se torna o era com a desinência modo temporal, certo? Mas ele é muito irregular. Então, isso abre alas para muitas confusões aí, que podem acontecer de diversas formas. Então, vamos para os tempos e modos verbais das ativas que permanecem na passiva. Temos o indicativo, subjuntivo e locuções verbais. A gente viu isso lá nas aulas de classes, né? Que a gente tem três modos e três tempos verbais, que é o indicativo, que indica uma suposição, na verdade é o contrário, me desculpem. O indicativo indica uma ação, uma certeza. O subjuntivo, uma suposição. E a gente tem um imperativo, que não vai caber aqui, mas o imperativo é uma ordem. Então, no indicativo, a compra é comprado, comprou, foi comprado, vai para o passado, tá vendo? Comprava, era comprado, comprara, será comprado, já vai para o futuro, quando a gente coloca o acento. Compraria, seria comprado. Compre, seja comprado, futuro. Comprasse, fosse comprado, passado. Comprar, for comprado, certo? Presente. E nas locuções verbais tem o comprado, tem sido comprado, tinha sido comprado e deve comprar. Deve ser comprado, estou comprando, que é no presente, está sendo comprado. Bem simples. Se você pegar essa tabelinha aqui, você tirar um print e decorar ela, isso aqui automaticamente é ser instalado no seu cérebro. Isso se você já não souber. Isso aqui é bom para você ter um insight de que é algo que você já sabe
E você pode polir esse teu conhecimento e até usar para fazer redações, tá? Então, a aula de voz passiva é isso, de vozes verbais, quer dizer, muito simples, não tem nada de complicado. Tem algumas questões, eu vou trazer mais para frente essas questões aqui. E eu tenho uma frase aqui para motivar vocês. Estude. Não importa se o seu marca-texto não é de estabilo, nem se seu livro é em PDF. Faça sempre o seu melhor com as ferramentas que você possui. Não desista. Não desista. Pare de desculpas. Não fique dando desculpa. Eu conheço muita gente que fala, eu vou estudar quando eu conseguir comprar um computador legal, quando não sei o que lá, quando eu comprar um livro. Não, isso é desculpa. Você está dando desculpa. Se você quer estudar, você tem que começar agora. Não importa qual é o teu objetivo no estudo. Não importa, eu quero ser médico, eu quero estudar apenas para aprender, eu não tenho nenhuma pretensão profissional. Mas o que importa é que você está fazendo o que você quer. Se não quer estudar, se não gosta de estudar, se acha que é inútil, tudo bem. Mas se você tem o objetivo, se você pretende estudar, então comece logo, pare de dar desculpa. Se você for esperar o computador perfeito, o computador dos sonhos, se você for esperar a apostila dos sonhos, o curso dos sonhos chegar, vai ser só desculpa. Na hora que chegar, você não vai estudar da mesma forma. Então estude com o que você não tem agora, e quando você tiver, o estudo vai ficar mais fácil ainda. Então é isso. Desejo tudo de melhor sempre. Até a próxima.